Este vídeo é mais um da série em que analiso partes do universo Detective Comics e reviso as estreias em live action de cada personagem para ver quem levou mais ou menos tempo para sair dos quadrinhos para o live action. Depois dos meus vídeos sobre a Liga da Justiça e os Novos Titãs, este vídeo é sobre o predecessor deles, o primeiro time de super-heróis dos quadrinhos, a Sociedade da Justiça da América. Este vídeo trará antigos membros da Sociedade da Justiça da América e outros times da Terra 2, já que a Sociedade da Justiça da América não teve grande destaque em live action. Incluirei outros times associados como Infinity Incorporated, All-Star Squadron, versões expandidas da Sociedade da Justiça da América e os 7 Soldados da Vitória, com exceção dos personagens que são membros mais proeminentes de outros times, como Superman, Batman, Arqueiro Verde e Ricardito. Também vou adicionar vilões exclusivos da Sociedade da Justiça da América. Nesse momento, após tudo, decidi, quer saber? Vamos colocar todos os personagens da Era de Ouro neste vídeo, pois dificilmente aparecerão em outro lugar. O título do vídeo é meio enganoso, pois não é realmente sobre a Sociedade da Justiça da América. É um vídeo sobre a estreia em live action de personagens da Era de Ouro que permaneceram dessa era. Vamos começar. Nossa primeira estreia em live action foi em 1947, ainda na Era de Ouro dos quadrinhos, com um personagem chamado Greg Sanders, ou Vigilante, que está incluído porque é um membro dos 7 Soldados da Vitória. O próximo Vigilante, a versão Adrian Chase, não estará neste vídeo. Descobri que o Vigilante teve um seriado em 1947 e eu não sabia. Chamado de Vigilante, Herói Lutador do Oeste, ele estreou 6 anos antes. Então esse é um intervalo bem curto logo de cara. Depois dele, no mesmo seriado, está o ajudante Danny Long, o Stuff, com um intervalo de 5 anos. Nunca tinha ouvido falar dele antes, então provavelmente não terá uma carreira relevante. Outro seriado da época é Black Hawk, o destemido campeão da liberdade, de 1952. Esses personagens nunca foram da Sociedade da Justiça da América e na época pertenciam a Quality Comics, não a Detective Comics. Como disse, queria incluir outros heróis da Era de Ouro neste vídeo. E isso é principalmente por causa desse seriado que eu descobri isso, eu queria falar sobre isso e não consegui falar sobre isso em nenhum outro lugar. Esse seriado marcou a estreia em live action do líder Falcão Negro. Ele tem um intervalo de 11 anos, junto com André Stanislau, Hans Hendrickson e Olaf, que também tem um intervalo de 11 anos, além de Chop, que também tem um intervalo de 11 anos, mas ele estreia em outra edição, assim como Charles Wilson, com um intervalo de 10 anos, depois vem a Mulher Maravilha. Ela estreou no piloto Mulher Maravilha, Quem Tem Medo de Diana Prince, um teste de 5 minutos que não foi adiante. É a estreia dela em live action após 25 anos. Talvez você pergunte por que incluo ela, mas não Superman ou Batman. Isso ocorre porque a Mulher Maravilha sempre teve papel mais importante na Sociedade da Justiça da América do que Superman e Batman, mesmo sendo membros originais da Sociedade da Justiça da América. Sim, ela é destaque na Liga da Justiça, mas também foi importante na Sociedade da Justiça da América até recentemente, ao contrário do Superman e do Batman. Da mesma forma, o Gavião Negro também apareceu no vídeo da Liga da Justiça, mas não há como negar que ele é um membro muito proeminente em ambas as equipes. O Gavião Negro apareceu em Lendas dos Super-Heróis agora, em 1979, após 39 anos. Junto com ele está Canário Negro, que novamente também apareceu no vídeo da Liga da Justiça. No vídeo mencionei que não está claro em qual versão da Canário Negro ela se baseia. Seja a mãe Dina Drake ou a filha Dina Lance, a primeira faz parte da Sociedade da Justiça e a segunda da Liga da Justiça. Se for pela versão da Dina Drake, ela tem 32 anos de intervalo. Se for baseada na Dina Lance, o intervalo não importa. Mas a questão é que Dina Drake só estreou em live action em Aves de Rapina, 2002, estrelado também por Helena Wayne, que já havia aparecido em Lendas dos Super-Heróis 2 anos antes. Solomon Grundy foi o primeiro vilão da Sociedade da Justiça da América a aparecer em live action em Lendas dos Super-Heróis após 35 anos. E ele também é o personagem final do século XX, já que agora pulamos direto para o ano de 2007. A série Smallville, que estará presente em boa parte deste vídeo, assim como em quase todos os vídeos. Smallville, a 7ª temporada trouxe a estreia de Vandal Savage em live action. Ele é vilão da Sociedade da Justiça, da Liga da Justiça e de todo o universo Detective Comics.
Originalmente, ele era vilão de Alan Scott, Lanterna Verde, Jay Garrick, Flash e outros da Sociedade da Justiça, além da própria Sociedade da Justiça da América. Ele tem um intervalo de 64 anos e isso nos leva a um grande exemplo. O episódio 11 da nona temporada de Smallville, Justiça Absoluta, parte 1 trouxe as primeiras aparições em live action de 10 membros e 2 vilões da Sociedade da Justiça. A maioria dessas aparições são apenas participações especiais. No entanto, as participações que têm atores associados a elas, que são muitas, são consideradas as estreias desses personagens em live action. Mesmo que eles venham a ter papéis maiores em outros lugares, como tem atores, essas aparições contam como suas estreias. Então, indo do maior intervalo para o menor, começamos com Wesley Dodds, também conhecido como o Sandman, que apareceu apenas em uma participação especial e até hoje ainda não apareceu em nenhum outro lugar, com um intervalo de 71 anos. Depois temos Mahunkel, também conhecida como Tornado Vermelho. Essa é a original, sem associação com o Android, que também só apareceu em uma participação especial e até hoje ainda não apareceu em nenhum outro lugar, exceto sendo referenciada em Adão Negro. E há um intervalo de 71 anos. Al Pratt, o Átomo, teve apenas uma participação especial em Smallville e outra um pouco maior em Adão Negro. Ele tem um intervalo de 70 anos, assim como Kent Nelson, o Doutor Destino, que não teve só uma participação especial. Ele teve um papel bastante grande nesse episódio de Smallville e também tem um intervalo de 70 anos. Jay Garrick, também conhecido como O Flash, também estreou aqui com um intervalo de 70 anos. Porém, ele retornou em outros locais em O Flash a partir da segunda temporada, em 2015. Se você não considerar essa como sua estreia em live action, há outra a ser considerada. Alan Scott, o Lanterna Verde, fez uma participação aqui e nunca mais apareceu em outro lugar. E ele também tem um intervalo de 70 anos. Sylvester Pemberton, o garoto bandeira estrelada, aparece após um intervalo de 69 anos. Embora seja só uma participação especial, ela é um pouco maior que as outras e ele teria um papel maior em Stargirl. Terry Sloan, o Senhor Fantástico original, fez uma participação especial aqui. Ele ainda não apareceu em nenhum outro lugar e tem um intervalo de 68 anos, assim como Ted Grant, também conhecido como Pantera. Ele viria a ter um papel maior em outra série, especificamente em Arrow, começando na terceira temporada, ou mais especificamente na terceira temporada, assim como em Stargirl mais tarde. Como falei, ele tem um intervalo de 68 anos. Courtney Whitmore, a Stargirl, não fez só participação especial, teve papel grande com falas após 11 anos. O vilão do episódio é Cameron Mackintosh, o Icicle, com um intervalo de 23 anos. Ele é um vilão da Sociedade da Justiça da América. Além disso, o pai dele também faz uma participação aqui. Seu nome é Jorma Kent, conhecido como Icicle, com um intervalo de 63 anos. Apesar de ser só uma participação especial, ele depois teve um papel real como principal vilão de Stargirl na primeira temporada e além. Um episódio da 10ª temporada traria a estreia em live action da Mulher Gavião após 70 anos. No entanto, ela realmente não se torna a Mulher Gavião, ou pelo menos nunca vemos isso e veríamos. No crossover do Arrowverse de 2015, os heróis se uniram pela primeira vez. Com Smallville encerrado, seguimos para a próxima parte do vídeo dedicada ao Arrowverse. Jim Corrigan, o Espectro, apareceu em Constantine na primeira temporada após 74 anos de sua estreia. Na verdade, nunca vemos Jim Corrigan como o Espectro, exceto em uma visão do futuro onde ele aparece envolto em energia verde, mas até hoje não o vimos realmente como o Espectro. O único personagem que já vimos como o Espectro foi Oliver Queen, embora definitivamente não seja o mesmo personagem. O segundo episódio de The Flash usou um vilão chamado Kyle Nimbus, também conhecido como o Neva é o arqui-inimigo do Starman nos quadrinhos. Nenhum Starman apareceu em live action. O único que já apareceu nunca foi realmente o Starman nos quadrinhos, esse é Sylvester Pemberton. Mas o arqui-inimigo Névoa já apareceu com um intervalo de 73 anos. No início da segunda temporada de The Flash, Al Rostein, conhecido como Nuklon, recebe um nome mais popular. Adam Smasher fez sua estreia em live action com um intervalo de 32 anos, mas não foi uma estreia muito boa em live action. Ele foi usado como um vilão de um episódio só, com imagens geradas por computador horrível, mas tecnicamente é sua estreia em live action e ele é o mesmo personagem. Alguns episódios depois, Jesse Quick fez sua estreia em live action com algumas mudanças. Em vez de ser filha de Liberty Bell e Johnny Quick e se chamar Jessie Chambers, agora seu nome é Jessie Wells e ela é filha de Harrison Wells.
Os dois velocistas que são pais dela nos quadrinhos nunca apareceram em live action, mas Jesse Quick tem um intervalo de 23 anos. Na quarta temporada de Arrow, o Senhor Incrível estreia em live action com um novo nome, igual aos quadrinhos. O nome dele é Michael Holt. Já em Arrow, por algum motivo, mudaram o nome dele para Curtis Holt, o que ainda não foi explicado. E obviamente nunca será, ele tem uma diferença de 18 anos. Junto com ele, Barão Blitzkrieg, um inimigo da Sociedade da Justiça da América, ou pelo menos do All-Star Squadron, apareceu como o vilão do flashback da quarta temporada de Arrow. Ele tem uma diferença de 38 anos. Outro inimigo do All-Star Squadron é Deathbolt, que também estreou na quarta temporada de Arrow, e ele tem uma diferença de 32 anos. 2015 terminou com o crossover do Arrowverse Heroes Joint Forces, focado em Gavião Negro, Mulher Gavião e Vandal Savage, com suas origens entrelaçadas. Vandal Savage foi alterado de um homem das cavernas de 50 mil anos para um egípcio de 2.000 anos. Ele acabou se tornando Hot Set, o principal vilão na origem do Gavião Negro e da Mulher Gavião. Ele tem uma diferença de 75 anos. Perdegaton, vilão da Sociedade da Justiça da América, estreou em live action em Legends of Tomorrow na primeira temporada após 69 anos. No entanto, ele só apareceu como criança e não foi visto em outro lugar depois. No fim da primeira temporada de Legends of Tomorrow, um gancho introduziu a segunda, marcando a estreia em live action de Rex Tyler. Homem-Hora. Ao se apresentar como membro da Sociedade da Justiça da América, ele tem um intervalo de 76 anos. Em breve falaremos sobre a verdadeira Sociedade da Justiça da América do Arrowverso. Mas há dois personagens. O membro do Esquadrão All-Star, Jim Harper, Guardião, apareceu na primeira temporada de Supergirl após 74 anos, assim como Sereia Negra, que estreou na segunda temporada de The Flash com 14 anos de diferença. Isso porque ela surgiu primeiro no episódio Lendas da Liga da Justiça, que mostrava um universo alternativo similar à Terra. 2 que seria sobre a Sociedade da Justiça da América, mas foi mudado por direitos autorais para a Guilda da Justiça da América. E a Canário Negro foi alterada para a Sereia Negra. Tecnicamente, a Sereia Negra é uma personagem da Sociedade da Justiça. Incluí ela neste vídeo por ser a única do time que já apareceu em live action. Isso nos leva a Lendas do Amanhã, segunda temporada, e a verdadeira Sociedade da Justiça do Arrowverso. Temos Charles McNitter, também conhecido como Doutor Meia-Noite, com um intervalo de 75 anos, e Todd Rice, também conhecido como Obsidiana, com um intervalo de 33 anos. Hank Haywood, o Comandante Aço, não fazia parte da Sociedade da Justiça. Ele integra o Esquadrão All-Star com um intervalo de 38 anos, assim como seu neto Nate Haywood, o Cidadão Aço, com apenas 9 anos de diferença. O episódio também teve um vilão conhecido como Barão Krieger, também chamado de Capitão Nazista, que estreou nos quadrinhos 75 anos antes. Agora temos alguns vilões seguidos de The Flash. Começamos na terceira temporada de The Flash com um personagem conhecido como Sombra, que originalmente era um vilão do Jay Garrick, mas ele também é definitivamente um vilão da Sociedade da Justiça da América. Ele surgiu na terceira temporada de The Flash após 74 anos, mas nunca foi nomeado. Richard Swift, também chamado de Sombra, apareceu posteriormente em Stargirl em 2020. Depois temos Clifford DeVoe, também conhecido como O Pensador, que apareceu pela primeira vez no episódio 1 da quarta temporada de The Flash, também com um intervalo de 74 anos. No próximo episódio de The Flash, quarta temporada, Becky Sharp aparece. Azar, vilã da All-Star Squadron e neta do vilão da Sociedade da Justiça da América. O Apostador estreou em live action após 30 anos. Jennifer Pierce, filha mais nova do Raio Negro e chamada de Relâmpago, tornou-se membro da Sociedade da Justiça da América no final dos anos 2000 por algum motivo. Ela estreou na primeira temporada de Raio Negro após 10 anos. Na quarta temporada de Flash, o vilão Isaac Bowen, o violinista, inimigo de Jay Garrick e da Sociedade da Justiça da América, estreou em live action. Mais ou menos, sua estreia em live action foi como personagem de gênero trocado, não como Isaac Bowen. O nome dele é Easy Bowen, e ele só iria aparecer como Isaac Bowen mais tarde em Stargirl. No ano de 2020, Roger Hayden, também conhecido como o Pirata Psíquico, apareceu pela primeira vez no crossover Elseworlds do Arrowverse, com um intervalo de 53 anos, e depois no próximo crossover, Crise nas Infinitas Terras.
John Sargent, o Sargon, o feiticeiro, era um herói pouco conhecido nos quadrinhos e aqui surgiu como vilão com um intervalo de 79 anos. Crise nas Infinitas Terras terminou com uma montagem do novo multiverso, mostrando pela primeira vez Stargirl e seu mundo. E basicamente tivemos as estreias em live action de toda a equipe da Stargirl nessa cena, exceto a própria Stargirl, já que essa é sua terceira aparição em live action. Temos o Stripe, também conhecido como Pat Dugan, com um intervalo de 79 anos. Posso dizer isso já que não tem ator envolvido? Pat Dugan já apareceu em live action antes de estrear no episódio 1 da primeira temporada de Stargirl. O intervalo permanece igual, pois também é em 2020. Rick Tyler, o Homem-Hora, tem intervalo de 35 anos. Também com um intervalo de 35 anos está Yolanda Montez, também conhecida como Pantera, assim como Beth Chapel, também conhecida como Doutora Meia-Noite, que também tem um intervalo de 35 anos. Esses três personagens estrearam no mesmo ano, o que nos leva a Stargirl, que traz muitos temas a discutir. Vamos começar com Larry Kroc, o mestre dos esportes, e sua esposa Paula Brooks, ambos com um intervalo de 73 anos. Ou Paula Kroc, também conhecida como Tigresa, que também tem um intervalo de 73 anos, e sua filha Artemis Kroc, que tem um intervalo de 33 anos. Henry King Sr., o Onda Cerebral, teve um intervalo de 77 anos e seu filho Henry King Jr., Onda Cerebral Jr., surgiu 40 anos depois. O intervalo dele é de 37 anos. O jogador tem intervalo de 76 anos, o mago de 73 anos e o rei dragão de 39 anos. Como ele só foi apresentado como inimigo da Tropa das Estrelas, sua filha Shiv, também inimiga da Stargirl, tem um intervalo de 21 anos. Ainda assim, já no primeiro episódio, Justin, também conhecido como Luz Brilhante, ou melhor, Sir Justin, também fez sua estreia em live action. Ele é um membro dos 7 Soldados da Vitória e tem um intervalo de 79 anos. Tudo isso foi logo no primeiro episódio de Stargirl, mas a primeira temporada também não nos daria mais nenhuma estreia em live action. A menos que você conte o Vingador Escarlate e Wing Hao, que só apareceram em uma foto. Parece que usaram atores reais na foto. E como eles não apareceram em nenhum outro lugar desde então, e embora só tenham se passado 3 anos, não consigo imaginar que eles vão aparecer em qualquer lugar no futuro. Acho que essa é a única vez que eles aparecem em live action e deve continuar assim por muito tempo. Se eles aparecerem em live action no futuro, isso anula esta aqui. Por enquanto, eles têm um intervalo de 82 anos, então, se aparecerem em breve, podem conquistar um dos maiores recordes. São personagens muito antigos. A segunda temporada trouxe várias introduções, como Bruce Gordon, o Eclipse, que se tornou o vilão principal. Com 58 anos de diferença, Jennifer Lynn Hayden, a Jade, tem 38 anos. Tem o maior papel já dado a um Lanterna Verde em live action, exceto Hal Jordan, e tecnicamente ela nem é Lanterna Verde. Depois a Johnny Thunder e Thunderbolt, ambos com um intervalo de 81 anos, o que é bem louco. Também tem Jaqen Williams, conhecido como Jaqen Thunder, que é o sucessor do Johnny Thunder, e tem um intervalo de 25 anos. E pra finalizar, Stargirl temporada 2 é o diretor Bones, que tem um intervalo de 31 anos. Isso nos leva à primeira temporada de Sandman, que trouxe a estreia em live action de 2 personagens ligados à Sociedade da Justiça da América. Hector Hall, que nos quadrinhos é conhecido como Escaravelho de Prata, Sandman e Doutor Destino, apareceu pela primeira vez na primeira temporada de Sandman, com 39 anos ao lado de sua esposa Lyda Trevor, ou Lyda Hall, também conhecida como Fúria, que também não aparece como heroína, e ela também tem um intervalo de 39 anos. Então, Adão Negro foi lançado, marcando a estreia em live action da Sociedade da Justiça da América do Universo estendido da Detective Comics, mas apenas um dos seus 4 membros ainda não havia aparecido em live action, em algum lugar. Maxine Hunkel, ou Ciclone, é uma personagem relativamente nova na Sociedade da Justiça da América. Apesar de estrear em 2022, ela tem um intervalo de 15 anos. E voltando pra Stargirl, nós temos a terceira temporada de Stargirl, que só apresentou 2 personagens que ainda não tinham aparecido em outros lugares. O Ultra-Humanoide, antes vilão do Superman, tornou-se mais associado à Sociedade da Justiça da América. E ele tem um impressionante 83 anos, que foi o maior no vídeo do Superman. E bem, vai ser o maior neste vídeo também.
Tem também o Rei Standish, que sinceramente não sei quem é, mas apareceu em Stargirl e é bem antigo. Ele também tem um intervalo de 82 anos, isso vale para todos os personagens. Mas isso nos leva às próximas sessões, o top 5, e como de costume, vamos começar pelo menor. Em quinto lugar, há um empate entre Charles Wilson dos Falcões Negros e Jennifer Pierce. Raio, com 10 anos. Cidadão de Aço ocupa o quarto lugar com 9 anos. Vigilante, o terceiro, com 6 anos. E seu ajudante Stuff, o segundo, com 5 anos. Em primeiro lugar está Helena Wayne, a caçadora, com apenas 2 anos. Quanto ao top 5 dos mais longos, começamos em quinto lugar com Onda Cerebral com 77 anos. Em quarto lugar, Sargon, o feiticeiro, listrado e cavaleiro brilhante, tem intervalo de 79 anos. Johnny Trovão e o Raio têm 81 anos. Em segundo lugar está Rei Standish. Mas também, de certa forma, Vingador Escarlate e Wing Hao, todos com 82 anos de diferença. Mas novamente, para os outros dois, é mais ou menos isso. E finalmente, em primeiro lugar está o Ultra Humanite, que tem um intervalo de 83 anos.